Os mistérios da mulher, antiga e contemporânea. Uma interpretação psicológica do princípio feminino, tal como é retratado nos mitos, na história e nos sonhos. Por Mary Esther Harding. Segunda edição, Edições Paulinas. Caros ouvintes, neste capítulo e também no capítulo 7º, há figuras às quais seremos remetidos durante a leitura do texto. Eu não irei publicar estas figuras para incentivá-los a comprar o livro, que é possível ainda encontrar na editora em edições mais recentes, inclusive, do que esta que eu leio. A quem queira, o link para a compra do livro diretamente com a editora está no descritivo do vídeo. Quarto capítulo. Representações primitivas da divindade lunar. Hoje em dia, os símbolos e formas que aparecem nos sonhos das pessoas, não raros são surpreendentemente similares a alguma escultura antiga ou pintura primitiva. Se a pessoa não estiver familiarizada com imagens arquetípicas, ficará perdida ao interpretá-las. Seu significado escapa, embora o sentimento despertado por tais símbolos indique que são importantes e que esse significado ainda permanece inconsciente. O indivíduo que tem tal sonho, em geral, sente a necessidade de desenhar o símbolo ou representá-lo de alguma outra maneira concreta. Os antigos, evidentemente, tinham uma reação similar às suas experiências interiores. Se estas tinham poder, mana, eram concebidas como deuses, e a necessidade de representá-las de alguma forma concreta era evidentemente muito grande. Se considerarmos o trabalho necessário e as ferramentas que tinham à disposição para gravar os pictogramas e esculpir as imagens de pedra que ainda hoje podemos conhecer, nos maravilhamos com a intensidade da emoção que motivou tal esforço. Os deuses devem, de fato, ter sido forças da maior importância para o homem antigo e para os primitivos, pois inspiraram a realização de obras ainda hoje existentes. A representação mais primitiva da divindade lunar, e talvez a mais universal, era a de um cone ou pilar de pedra. Figura primeira. Essa pedra sagrada, algumas vezes de origem meteórica, era considerada uma coisa fabulosa que caiu do céu na terra. A origem miraculosa dessas pedras deve ter aumentado grandemente o respeito e a veneração que tinham por elas. Em alguns casos, a pedra não era deixada em uma forma natural, mas sim trabalhada. Na Melanésia, por exemplo, uma pedra em forma de lua crescente é adorada como sendo um aspecto da lua. Em geral, ela é encontrada ao lado de uma pedra circular representando a lua cheia. A cor das pedras também varia. Algumas vezes são brancas, outras vezes pretas, correspondendo aos aspectos brilhante e obscuro da divindade lunar, acerca dos quais já falamos. Em Pafos, Chipre, Bealete ou Astarte, era representada por um cone branco ou pirâmide. Um cone similar representava Astarte em Biblos e Ártemis em Perge, na Panfilha, enquanto que uma rocha meteórica era adorada como Cibele em Pessino, na Galácia.
Cones de arenito aparecem no santuário da soberana da turquesa, entre os precipícios do Monte Sinai, sugerindo que a grande deusa Lua era adorada nessa montanha da Lua, na forma de um cone, antes que Moisés ali recebesse as tábuas da lei. Na Caldeia, a grande deusa Magna Dea, ou a deusa da Lua, era adorada na forma de uma pedra negra sagrada, e se acredita ser a mesma pedra ainda venerada em Meca. Al-Kindi diz-nos em sua The Apology que Al-Uzza, um dos aspectos da trindade da grande deusa da Arábia, Al-Uzza, foi colocada na Kaaba, em Meca, e servida pelas antigas sacerdotisas. Era uma divindade especialmente protetora das mulheres. Hoje a Kaaba ainda sobrevive e é o lugar mais santo do Islão. Nessa pedra negra há uma marca chamada de impressão de Afrodite. A forma grega do nome veio a ser associada por alguma razão com essa marca, que é uma depressão oval, significando o ione, ou órgãos genitais femininos. É o sinal de Ártemis, a deusa do amor sexual livre, e indica claramente que a pedra negra em Meca pertenceu originalmente à Grande Mãe. A pedra foi coberta por uma mortalha de material preto, chamada a camisa de Kaaba, e atualmente homens substituem as sacerdotisas antigas. Esses serventes masculinos são chamados Ben Saibah, que significa filhos da velha mulher. A velha mulher é um título que designa a lua, de forma que os homens que agora servem a Pedra Negra são os descendentes lineares das velhas mulheres que cumpriram os mesmos deveres em tempos antigos. A pedra que representa a lua não aparece sempre exatamente com a mesma forma. Algumas vezes é um mero montículo redondo lembrando o Onfalos, que é provavelmente a mais primitiva representação da Mãe Terra. Outras vezes é alongada, formando um cone ou um pilar, e em muitos casos é trabalhada, esculpida. Algumas das formas características da pedra sagrada estão reunidas nas figuras de primeira a quinta. Goblet d'Alviela, em seu Migration of Symbols, configurou essas pedras em uma série, culminando com a estátua de Ártemis, que em sua característica atitude hierática completa a série sem afastar-se da forma geral. Ela sugere que a forma da estátua brotou da pedra. A pedra era a representação original da deusa Lua, que gradualmente tomou características humanas. Essa transição pode ser prontamente apreciada se compararmos as figuras e as pedras com a arcaica estátua de Ártemis na figura 24 e estátuas posteriores reproduzidas na figura 25. Tal comparação deixa claro que essas colunas não são fálicas, como se tem frequentemente suposto. Elas têm uma história inteiramente diferente das Hermes, com as quais são algumas vezes confundidas. As Hermes eram marcadas com um símbolo fálico,
uma flecha ou um triângulo de ângulos agudos, tais como são comumente encontrados em outros pilares fálicos, representando a eficiência ou potência masculina do homem, em cuja honra foram erigidas. O símbolo feminino, frequentemente encontrado nas pedras sagradas da Mãe-Lua, é o símbolo do poder generativo da mulher sagrada e da sua atração sexual por homens, tendo uma conotação ligeiramente diferente da taça e do cálice, que são símbolos do útero e representam as qualidades maternas da mulher. Entretanto, as duas ideias não são muito distantes e frequentemente fundam-se uma na outra. Nessas figuras de pedra, encontramos uma evidente tentativa de representar a mulher, sua forma, sua sexualidade, sua essência feminina. Além do cone ou pilar de pedra, um pilar de madeira ou árvore é frequentemente encontrado como um emblema da lua. A sagrada árvore da lua é muito antiga e aparece muitas vezes na arte religiosa. É especialmente frequente em pinturas assírias. Ver da 6ª até a 13ª figura. A figura 13 é uma imagem muito bonita da sagrada árvore da lua, coberta de frutas. 2 animais, um leão alado e um unicórnio, escoltam a árvore. Um está indo e o outro vindo. Sem dúvida indicam, com a própria árvore, os 3 aspectos da lua, Sin Triune. A figura humana, que está perto com uma faca na mão, pode ser o próprio Sin, ou o herói que luta contra os monstros vorazes. Algumas vezes a sagrada árvore da lua é pintada como uma árvore ou planta real, com a lua crescente ou o deus da lua em seus ramos. Comparar a figura 20 com a figura 6ª. Outras vezes é convencionalizada de outra forma, aparecendo como mera vara truncada. Ocasionalmente é tão modificada e simplificada que lembra os pilares de pedras já discutidos. A árvore truncada aparece em mitos relativos a várias divindades da lua. Em algumas religiões da lua, o corte da árvore tornou-se uma parte importante do ritual de restabelecimento da morte ou paixão do deus. O caixão contendo o corpo de Osíris foi fechado no tronco da árvore cujos galhos foram cortados, de maneira que pudessem formar a viga da cumeeira do palácio do rei. Diana, a grande deusa, foi levada da Grécia para a Itália, escondida em um feixe de paus. Ainda mais esclarecedor é o fato de que na festa de luto por Átis, um pinheiro era derrubado, os galhos cortados e o deus morto, Átis, amarrado ao tronco. O ritual inteiro retratava sua castração e morte diante da mãe. A árvore aqui, como em outros lugares, tanto é símbolo da mãe que abraça e guarda o filho, como também do próprio filho, que por aquele abraço é castrado e morto. Um tema similar é encontrado na árvore Wak-Wak da Pérsia, Arábia, Turquia e Índia. Essa era uma árvore sagrada da qual corpos mortos pendiam e cabeças humanas floriam. É uma árvore da morte e uma árvore da vida.
A palavra wok-wok lembra bastante o termo wokan, que, como tabu, significa espiritual, consagrado, maravilhoso, sendo usado também para designar mulheres no período menstrual. Talvez a pronúncia seja vak-vak e vakan. Eu não sei. W-A-K e W-A-K-A-N. A Azera, tão frequentemente mencionada no Antigo Testamento, era uma árvore convencionalizada e tratada como se fosse a própria deusa Astarte. Os profetas condenavam a adoração da Azera e as luas novas e sabás, nos quais seus serviços religiosos eram realizados. Esses ritos e os bosques onde ficava a Azera eram todos parte do ritual da deusa Lua. Portanto, foi contra a Mãe Lua, que havia reinado no Sinai antes da chegada de Yahvé, que o monoteísmo dos judeus enfrentou sua maior luta. A árvore da lua é frequentemente representada coberta de frutas ou luzes, como nossa árvore de Natal. Numa figura assíria, ela tem fitas no tronco. Talvez houvesse uma dança em torno da árvore naqueles dias distantes, como a que ainda é executada em torno do Maypole no dia 1º de maio. Nessa dança, as fitas eram entrelaçadas para representar o embelezamento da árvore nua e adornada com folhas brilhantemente coloridas, flores e frutas, todos presentes da lua deusa, provedora de fertilidade. Algumas vezes a árvore era encerrada numa espécie de relicário ou santuário, ou numa cerca, formando um jardim miniatura, como na figura 7ª. Devemos lembrar que a deusa Lua era adorada numa gruta, num bosque natural ou num jardim. Em poemas e textos religiosos, afirma-se frequentemente que a árvore cresce no meio do jardim. A pedra sagrada em Pafos, representada na figura 3ª, é usualmente vista dentro de uma cerca que forma um jardim do santuário. Em certas figuras micênicas, a oliveira sagrada é vista crescendo em tal santuário. A figura 17 mostra uma joia cretense do tempo minoico, onde a lua não está nos galhos da árvore, mas escondida num lugar secreto no meio do altar, como numa escultura antiga do Palácio Barberini em Roma. Figura 14. Na primeira figura, vemos um fiel aproximar-se do altar, talvez para pedir um oráculo à lua, cuja árvore é a fonte da inspiração e da sabedoria secreta. Uma cruz ou estaca posta verticalmente numa meia-lua foi encontrada em certas igrejas gregas. Isso é de origem pré-cristã, e a cruz ou estaca provavelmente representa uma árvore truncada, como na figura 15. Ainda em outras figuras, achamos a árvore modificada de maneira a lembrar um lótus ou flor de lis. Essa modificação ocorre tanto em representações assírias como egípcias. Nas figuras 6ª e 7ª, a lua crescente coroa a árvore, e na figura 20, o próprio deus Sin senta-se em seu trono, a meia-lua. O deus e seu trono
formam o fruto da árvore. Esse fruto é a fonte da imortalidade, do conhecimento secreto e da inspiração, tão altamente valorizados pelos deuses e tão ciumentamente guardados por eles. A crença nos poderes maravilhosos dessa árvore predatam de muito a história do Gênesis sobre as árvores no meio do jardim. Não podemos deixar de nos impressionar pela similaridade dos poderes atribuídos a elas por tão diferentes povos. No jardim do Éden, o fruto do conhecimento e o fruto da imortalidade cresciam em árvores diferentes, mas frequentemente ambos os dons são considerados como fruto de uma mesma árvore que cresce no lugar central da terra, como aparece num hino antigo. Esse hino, conhecido como o Hino de Eridu, é um dos poemas mais antigos que conhecemos. Eridu era o centro de uma civilização primitiva nas margens do Golfo Pérsico. Provavelmente o povo conhecido mais tarde como caldeu se originou aí, migrando posteriormente para o Eufrates, onde fundou a cidade de Ur. O hino comemora a árvore da lua e sua fruta, e diz o seguinte, abre aspas, sua raiz ou fruta de branco cristal estendia-se para a profundidade. Sua sede era o lugar central da terra. Sua folhagem era o leito de Zicum, a mãe Primeva. No coração da casa santa que espalha a sua sombra como uma floresta, nenhum homem entrou. É a casa de a Mãe Poderosa que atravessa o céu. No meio dela estava Tamuz. Fecha aspas. Essa árvore sagrada é a casa da Mãe Poderosa que atravessa o céu. Uma bela descrição da lua. No meio dela está Tamuz, o verde, filho da mãe lua, Istar, ou Star, sendo que ele próprio é a lua crescente, sucessor de Sin, que é representado na figura 20 como o fruto divino da sagrada árvore da lua. Sua raiz estendia-se para a profundidade. Proclama que o poder da lua alcança o mundo subterrâneo. Na figura 22, Sin, em seu aspecto negro, está julgando os mortos. É uma representação da vida subterrânea do Deus da Lua. E aqui também vemos que a árvore da lua tem seu lugar. O verso, dentro do coração de sua casa santa, nenhum homem entrou, mostra que o significado da deusa lua e sua árvore é um mistério. E de fato ela poderia ser chamada a mãe dos mistérios. A árvore da lua frequentemente aparece sendo guardada ou atacada por animais ou monstros. Nas representações assírias e fenícias, os animais são leões, unicórnios, bodes ou monstros alados, figuras de 10 a 13. Correspondem a Tifon ou Sete da história egípcia. E ao demônio da escuridão, mais antigo que esses, em cujos mitos ele atacava o deus da lua e o matava.
Porém, os animais no santuário da lua têm um outro significado, pois o deus da lua foi mais tarde substituído por uma deusa da lua, mãe de todas as criaturas viventes, uma representação da natureza feminina fecunda. Essa deusa é usualmente representada com muitos seios, como se pode observar tanto em estátuas primitivas, como também em estátuas cuja beleza e refinamento indicam o alto nível cultural do artista, figuras 23 e 25. Os vários seios atestam seu universal instinto maternal e nutriente, sugerindo também sua própria origem animal. Nos seus braços e por todo o seu traje, seus filhos animais estão agrupados. Quanto mais retrocedemos em nossa procura pelas origens e significado da deusa Lua, mais perto chegaremos de seu aspecto animal. No passado longínquo, Hécate foi o cão da lua, possuindo 3 cabeças. Ártemis era um urso. Ísis era Hathor, a deusa vaca. Cibele foi uma leoa, ou uma deusa com cabeça de leão. Assentava-se num trono de leão e viajava numa carruagem puxada por leões. E a Tárgates, rainha dos céus, montava num leão, tendo sua cabeça rodeada de raios. Nos últimos séculos do culto de Osíris, dizia-se que Apis, o touro, era o espírito de Osíris. Isso nos dá uma pista clara para entendermos a evolução do pensamento religioso. Primeiro, a divindade da lua era um animal. Depois, o espírito do Deus é que o era. Mais tarde temos o Deus ou deusa escoltado por animais. Posteriormente, esses guardas animais foram substituídos por humanos que usavam máscaras de animais, executavam danças com animais e eram chamados por nomes de animais. Sabemos, por exemplo, que meninas atenienses dançavam com ursos para Ártemis de Braurônia, a deusa ursa, enquanto homens ursos escoltavam a deusa da lua celta, que também era representada em forma de urso. O urso, de fato, representa o aspecto feroz e terrível da própria deusa, que não só cria, mas também destrói a vida. Mais tarde, os 2 aspectos da deusa tornaram-se diferenciados e separados. Na famosa escultura O Lamento de Afrodite do Líbano, o animal, neste caso um javali em vez de um urso, está matando o jovem Adonis, enquanto Afrodite lamenta com a mais profunda tristeza. O javali é também a própria Afrodite. Os emblemas de animais rodeando a deusa em seus santuários deviam servir para lembrar aos fiéis de épocas posteriores os aspectos mais selvagens de sua natureza, embora ela já tivesse evoluído. Ela conservava perto de si seus animais, pois só poderia ser compreendida à luz do seu passado. O significado psicológico dessa mudança gradativa é claro. Nos dias extremamente primitivos, antes que a civilização tivesse progredido, o instinto feminino era percebido como inteiramente animal. A ferocidade do cuidado materno pela sua cria e a ferocidade de sua luxúria pelo macho na época do cio
eram as características mais óbvias e dominantes, tanto da besta como da mulher. Com o avanço da civilização, no entanto, as mulheres começaram a desenvolver algo semelhante à emoção que chamamos de amor, e a deusa das mulheres erigiu-se gradualmente acima da sua natureza animal. Passou a ser representada como mulher. Porém, com a ferocidade de seu instinto feminino não muito distante. Monta seu leão, gera seus animais, usa seu ornamento para a cabeça com chifres de vaca e é servida por suas bestas, enquanto ela própria transcende as ferozes paixões animais que essas coisas representam. Tal situação não está muito distante da condição de nossa própria civilização hoje em dia. Nossas mulheres aprenderam maneiras e emoções humanas, piedade, consideração, amor, mas não muito abaixo da superfície, vagando na inconsciência, a velha forma primitiva do instinto feminino espreita, pronta para surgir outra vez e talvez mesmo reafirmar seu poder sobre a consciência em qualquer situação realmente crítica. Se o filho de uma mulher estiver morrendo de fome, ninguém vai se surpreender se ela retroceder a maneiras primitivas para satisfazer suas carências. Ou, se isso for impossível, ela pode mesmo destruí-lo em face da necessidade medonha. A frequente ocorrência de crimes passionais testemunha as qualidades de uma pantera que o instinto feminino pode desenvolver quando frustrado. Reconhecemos essas coisas como manifestações da natureza humana, talvez deploráveis, porque as sentimos inevitáveis, resultantes de força que estão além do controle pessoal dos indivíduos envolvidos. Nós as desculpamos, mesmo não as aceitando ou admirando. O aspecto voraz da deusa Lua é representado pelo leão ou pantera. Seu aspecto maternal e nutriente é representado pela vaca, cujos chifres naturalmente sugerem a lua com chifres. Na sua forma humana, a deusa é comumente acompanhada por uma cabra, uma vaca ou um touro. Na figura 42, duas cabras brincalhonas estão arreadas à carruagem que conduz a lua através do céu na sua jornada noturna. Numa carruagem puxada por cabras bastante similar, Cibele, coroada com um ornamento raiado, é conduzida na sua jornada. A deusa Lua é frequentemente representada com pequenos chifres que a ornamentam, um artifício comum tanto na arte babilônica como na grega. A deusa Lua é, portanto, a vaca celestial, e seu filho, a jovem Lua, é o bezerro. Pasífae, a rainha da lua minoica, aquela que brilha para todos, era mãe do bezerro santificado. Num hino latino medieval, Cristo é descrito como o unicórnio muito selvagem que a Virgem capturou e domou. O bezerro, filho da Mãe Lua, é o herói que vem à Terra e mostra aos homens o caminho da salvação.
Fica entre o céu e a terra, porque é um homem, sujeito à morte como o homem, mas é também filho da Virgem Mãe Lua, o eterno e o não nascido. Partilha da natureza tanto do homem como dos deuses. O iniciado de Osíris aprendia uma palavra de poder para usar como introito ao mundo dos deuses, quando aí procurasse permissão para entrar depois da morte. Ele se proclamaria filho da terra e do céu estrelado. O próprio Cristo, em seu aspecto mitológico, era um filho divino, o unicórnio sagrado domado pela Virgem, e assim, talvez, transformado em Áries, bode ou, como é mais comumente chamado, o Cordeiro. Tomo a liberdade de fazer uma correção. Áries não é um bode, bode é Capricórnio. Aí seria, na verdade, o carneiro, assim como o cordeiro. Ainda que Cristo se ligue também ao bode e a Capricórnio, é claro. Nesse aspecto, as suas qualidades pacíficas são as únicas enfatizadas. É inteiramente dócil e acolhedor. O filho da Mãe Lua sempre aceitou o próprio destino e nunca resistiu a ele, embora fosse condenado à morte anualmente. Essa brandura é frequentemente a característica principal do herói da Lua. A lebre desempenha o mesmo papel. Justamente por causa de sua docilidade e falta de beligerância, a lebre é capaz de achar um caminho onde um ataque mais violento e direto levaria ao desastre. A lebre, portanto, torna-se o líder ou guia. Essa qualidade de suavidade corresponde também a um aspecto da natureza feminina, que é o oposto exato dos impulsos cruéis e ferozes representados pelos leões e panteras da deusa. Por ser a natureza feminina como a da lua, tanto clara quanto obscura, e sua luz, ao contrário da do sol, suave e fria, ela é habilmente representada por animais gentis e tímidos, como a lebre. Ainda existem outros elementos da natureza feminina a serem considerados. Estes são representados em mitos e figuras religiosas por criaturas aladas e pela serpente. Pássaros, especialmente pombas, aparecem no santuário da deusa Lua e seus acompanhantes animais são, em geral, alados. Ver figura terceira. Os chifres da própria meia-lua são algumas vezes substituídos por asas, como se a lua estivesse voando pelo céu. A lua alada, contendo o deus da lua, Sin, aparece na figura 16. Nessa figura, uma corrente de água que pode ser chuva ou néctar, ou ainda a bebida da lua, Soma, flui para a terra, onde é recolhida num vaso ou cálice. Tomo a liberdade para fazer uma nota e dizer que as asas na lua, com o seu Deus na lua, é também a representação da união de Mercúrio com a lua. Ambos representam o nosso mental. Aí requer estudar astrologia mais profundamente. Mas aqui está sendo exemplificada a união de ambos. É quando se dá a união de ambos que se consegue
atingir um nível superior de mente que pode possibilitar o recolhimento dessa bebida, desse néctar, dessa água da vida no graal, no vaso, no cálice. Algumas vezes a própria deusa Lua tem as asas da lua. Diana é representada alada sobre uma arca ou caixa de Cípsilo, e Ártemis frequentemente aparece com asas altas e curvas, podendo ser também representada com cabeça de pássaro. Pombas e pombos são proeminentes nos santuários de Afrodite. No dilúvio, Ístar escolheu um pombo como seu mensageiro. Um detalhe da história que aparece também na versão hebraica de Noé e sua arca. O pombo, enviado para ver se as águas estavam baixando, voou para a oliveira e colheu uma folha verde. Na Grécia, e talvez também na Mesopotâmia, a oliveira representava a árvore da lua. Ver figura 17. A luz da lua, que brilha no céu e traz esclarecimento e sabedoria para a terra, muitas vezes é personificada e representada por um pássaro, usualmente um pombo. A Sofia, a santa sabedoria dos gnósticos, é a luz da Mãe Celestial e iguala-se à sagrada pomba do Espírito. Para os gnósticos, o Espírito Santo é feminino. E, de fato, ele é a essência feminina, o Eros. Essa é a mais recente e mais evoluída forma da deusa Lua, só vagamente pressagiada pelos mitos que estamos considerando aqui. Existem textos católicos segundo os quais podemos observar que o mesmo simbolismo que se originou nos cultos antigos da deusa Lua ainda é preservado, porém em formas consagradas por nós através dos ensinamentos cristãos. Essas correspondências são ainda mais claras nos escritos dos gnósticos do que nos textos do cristianismo ortodoxo, onde a maioria delas foi camuflada ou inteiramente removida. A pomba sagrada, ainda encontrada nas igrejas cristãs e venerada no ensinamento cristão como mensageira de Deus e portadora da sabedoria, era conhecida, desde o passado remoto, como a mensageira e a encarnação da Magna Mater, aquela que brilha para todos. Os animais já considerados em conexão com a deusa Lua são animais yin, para usar o termo chinês, e representam os vários aspectos do instinto feminino. Mas, além desses animais yin, uma estreita associação entre as serpentes e a lua sempre foi feita. Em primeiro lugar, considerava-se a serpente como tendo o poder de autorrenovação, por causa de sua habilidade de mudar ou renovar a sua pele. Esse poder foi considerado semelhante ao poder da lua, que se renova todo mês depois de sua morte aparente. O caráter sempre mutante, sempre renovador, tanto da lua como da cobra, deu origem às crenças que atribuem poder de imortalidade ora à lua e ora à serpente. Diferentes mitos primitivos e antigos relatam que o dom da imortalidade foi trazido aos homens ora pela lua e ora por uma serpente. Em alguns mitos, a serpente revela aos homens a virtude que está escondida na fruta da árvore da lua, ou na bebida soma, que dela pode ser feita.
A serpente, no entanto, é associada com a lua por uma outra razão. As cobras vivem em buracos escuros e entram na terra e em pedras através de fendas. Vivem numa região subterrânea, a qual para os antigos era o submundo. Seus movimentos são secretos e misteriosos, têm sangue frio e são inacessíveis ao sentimento humano. Por essas razões, têm sido sempre consideradas como estando relacionadas com o submundo e com as sobras dos mortos. Na sua fase escura, a lua também tem a ver com o submundo e com poderes quitônicos. E nesse aspecto, as divindades da lua podem aparecer, como todas as divindades do submundo, na forma de cobras. Por exemplo, Hécate, a deusa da lua escura, era ela própria parcialmente cobra, ou tinha cobras nos cabelos. E dizia-se também que Ístar era coberta de escamas como uma cobra. Há um terceiro papel que a cobra desempenhou na adoração da deusa lua, que é a representação do falo. Príapo era adorado no templo de Vesta, onde era às vezes representado por uma cobra, enquanto que Pan tinha um lugar no templo de Selene. Em quase todo lugar em que se cultuava a deusa lua, os serviços eram feitos por sacerdotisas mulheres, e suas guardiãs eram virgens, frequentemente hieródulas. Hieródula, do grego hieros, sagrado, e doulos, escravo. Escrava que servia a uma divindade no templo. Ou prostitutas sagradas. Sendo a cobra ligada ao culto da lua, não é de se surpreender que ela também fosse guardada por virgens. Algumas joias de Ofito mostram Cibele, a grande deusa lua, oferecendo uma xícara a uma cobra sagrada. Em Espiro, no templo de Apolo, uma cobra sagrada era guardada, talvez como remanescência de um culto antigo que os deuses do Olimpo usurparam. Essa cobra era alimentada por uma virgem que, significativamente, tinha que estar nua enquanto executava o serviço. A grande mãe terra, Deméter, era guardada em seu templo, em Eleusis, por uma cobra chamada Cicreus. E uma união mística com uma cobra provavelmente formou o ritual central dos mistérios eleusinos da Grande Mãe. O tema da cobra aparece também em um outro lugar bastante inesperado. O deus do Monte Sinai, cujo nome significa a Montanha da Lua, era servido por acompanhantes chamados levitas. Esses levitas usavam a lua crescente como um ornamento para a cabeça. Rômeo afirma que a palavra Levi significa envolver ou ser devoto e aparece em inscrições minoicas em conexão com o deus Wad ou Vad, que era deus do amor e deus da lua. Em mitos e também em crenças primitivas, era muito comum a afirmação de que cobras se reuniam com mulheres, podendo engravidá-las. Pensava-se também, em alguns lugares, que a mordida de uma cobra era responsável pela primeira menstruação de uma menina e que as mulheres eram particularmente sujeitas a atrair o amor de uma serpente quando menstruadas. Por esse motivo, as mulheres de algumas tribos
não iam ao mato ou a uma fonte quando menstruadas, por medo de ficarem grávidas de uma cobra. Em outros casos, ao contrário, faziam peregrinações com o mesmo propósito a uma fonte onde se dizia viver uma cobra sagrada. Em algumas crenças, a cobra é substituída por um peixe, que é então rodeado pelos mesmos medos e tabus que aparecem em relação à cobra. A própria deusa da lua era às vezes representada como meio peixe, sendo ela talvez a precursora de nossas sereias. Istar, por exemplo, na forma de Dército, era uma espécie de peixe leviatã. Ver figura 30. Foi o grande dragão-baleia que causou a enchente desastrosa e lamentava que seus filhos fossem feitos como os peixes do mar. O filho do rei, que caiu do barco de Ísis e se afogou, era chamado de O Pescador, um título que o cristianismo ortodoxo e também os gnósticos aplicaram a Cristo. Através de uma mudança metafórica, o que é muito comum na mitologia, Cristo é também chamado de Ictius, o peixe. Um hino medieval chama-o de pequeno peixe que a Virgem apanhou na fonte. Portanto, ele é pescador e peixe, um papel duplo ligado à função de herói do Deus, pois ao participar da natureza tanto humana quanto divina, ele pôde, através de sua paixão, incorporar o humano ao divino.